Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha, para não perder o costume. Hoje nós temos um sol maravilhoso que agora está trincando, jeitinho que eu gosto. Todo mundo fica assim, nossa, como que você gosta de calor? Falo, gente, como vocês gostam do frio? Ontem tinha caído as temperaturas, mas assim, pela manhã tá aquele friozinho. Não tem como não gostar do calor, maravilhoso. Eu gosto do sol bem forte assim, porque dá um ânimo na gente, dá um ânimo na cidade. A cidade tá toda verdinha, as árvores cheias de folhas, tá muito lindo. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que te acompanha em todas as partes. Nós vamos falar de algo que te acompanha nas reuniões, nas apresentações, nos vídeos, nas negociações, nas vendas e nos relacionamentos. A sua voz. Mas nós vamos falar da voz, não somente o som que você está escutando. Nós vamos falar dela no sentido de ela ser o seu objeto de posicionamento, de autoridade. Para quem não me conhece, eu sou a Reginele Sampaio, mentora de empresárias, especialista em comunicação e posicionamento. Há muitos anos eu gosto de acompanhar mulheres, onde eu ajudo elas a estruturarem a sua voz, o que elas vão defender, o que elas não vão abordar, o que faz sentido para a marca, o que não faz. Então hoje eu trouxe esse assunto para vocês e nós temos muita coisa interessante para ver aqui. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu creio que ela resume o que nós vamos falar aqui hoje. Antes das pessoas comprarem sua solução, elas compram confiança. Sabe o que é interessante? A confiança, ela não é percebida apenas no que você fala. Ela é percebida pela forma como você fala. Muitos empreendedores acreditam que precisam de técnicas de vendas, de falar difícil. Nossa, e grava conteúdo no Instagram, parece que está dando uma aula técnica e afinal não se conecta com ninguém. É o que eu falo sempre. Você precisa de conteúdo simples, que até uma criança de 5 anos entenderia. Se o seu conteúdo for uma aula técnica, onde você fala várias palavras técnicas e ninguém te entende, você está perdendo a chance de se conectar. Porque nós estamos em uma rede social. Então, as redes sociais são para a gente socializar. Tem muitas empreendedoras se perdendo, criando ou perfis catálogo ou perfis técnicos demais. Então você precisa ter um meio termo. Você precisa ter conteúdos que conectam, conteúdos que ensinam, precisa ter conteúdos também que estão fora do que você quer vender, mas estão dentro dos valores que você defende. Por exemplo, se é uma empreendedora que um dos pilares que ela defende é a família, e aí eu olho para o perfil dela e só tem foto lá do catálogo, dos cabelos que ela faz, não tem nenhuma foto dela com a família, como que as pessoas que prezam pela família vão se conectar com ela, se não tem nenhuma foto da família dela? Então, todos os valores, os princípios, né, que você acredita, eles têm que ser vistos no seu perfil. Então, eu estruturo o perfil da forma que ele fica parecendo uma página de vendas. Lá no seu perfil tem que ter para quem que é o seu produto, para quem não é, o que você faz, quando você faz, como você faz. Então, quem você pode ajudar tem que estar ali. Mas quem você não quer nem perder o tempo, também tem que estar ali.
As pessoas precisam saber, é para mim ou não é? Então, você precisa de... Sabe o que aconteceu outro dia? O outro dia eu estava prospectando alguns esteticistas. Gente, só tinha logo da empresa, endereço da empresa e como marcar o horário. Não tinha nem o nome da proprietária, não sabia nem a quem eu tinha que me dirigir. Então, como que uma cliente nova, que não te conhece, que é nova no bairro, que alguém indicou, aí falou só o nome da empresa, aí não sabe nem o seu nome, como que essa pessoa vai chegar até você? Ou então, às vezes, falou só seu nome e não falou o nome da empresa. O contrário, né? Então, você entende que o que você é, o que você acredita, tem que estar ali no seu perfil. Quem você é? Uma coisa que eu falo bastante é que nos eventos, porque desde quando eu comecei a organizar eventos para empreendedores, eu sou o tipo de organizadora que eu reservo um momento para que todas as participantes possam se apresentar. Porque é igual o elevator speech, né? Você tem ali uma conversa de elevador, você encontra alguém importante e você tem ali segundos para se apresentar. Então você tem que ter clareza o que é importante para o seu cliente saber. Então é importante ele saber quem você é, o que você faz e por que você faz. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela vai lembrar do sentimento que você fez ela sentir. Se você fez ela se sentir importante, bem cuidada, valorizada, ela vai lembrar disso. Agora, se você foca só no dinheiro e só fala de técnica, só fala de palavras difíceis, ninguém nem vai querer mais contato com você. E uma das coisas que eu percebi nos eventos é que as mulheres empreendedoras não sabiam se apresentar. Ou elas não sabiam como definir a sua oferta, não tinham clareza qual era o ponto importante da oferta, ou elas se diminuíam. O merecimento estava tão baixo que elas não conseguiam dizer, eu sou a fulana, eu resolvo tal problema, eu faço isso, eu faço aquilo. Outra coisa que eu bato bastante na tecla é o fato das pessoas quererem se apresentar destacando o que elas têm e o que elas conquistaram. E quem você é? Você consegue se apresentar usando somente o verbo ser? Eu sou ou eu não sou? Ao invés de eu faço, eu tenho. Tá vendo que tem uma diferença muito grande? Se eu me apresento falando todo o meu currículo, a parte técnica, eu não vou conectar com ninguém. Eu vou ficar num patamar acima, um ser superior. Agora, se eu destaco os pontos importantes e eu destaco valores, princípios importantes que eu defendo, a pessoa que defende os mesmos valores e os mesmos princípios vai se conectar comigo. Então, é aqui que muitas empreendedoras se perdem, porque elas creem que precisam de mais seguidores, elas creem que precisam de mais conteúdo. Mas existe uma pergunta que poucas fazem. A minha voz transmite autoridade? Por que eu te digo isso? Porque no começo, a minha postura era horrível. A minha voz era tremida, infantilizada. Eu não sabia me apresentar, eu já fui essa pessoa. Então, tudo que eu estou te falando aqui, o bom do meu método, da minha mentoria, é que tudo que eu vivi é o que eu ensino. Eu transmito aquilo que eu entendo muito bem.
Eu já passei por essa fase. Tudo que eu falo, toda para toda parte da mentoria, eu tenho um exemplo. Então eu destaquei os fatos mais importantes, os assuntos mais importantes que você tem que dar importância para você ajustar o seu próximo passo e escalar o seu negócio. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se a sua comunicação transmite insegurança, dúvida, medo, as pessoas vão ter dificuldade em confiar em você. É aquela coisa, né? Se nem a pessoa acha que ela é boa, como que o outro vai achar? É por isso que quando a gente está num evento que chega uma mulher toda posicionada, bem vestida, bem cuidada e comunica bem, fala bem, a primeira reação dos participantes é repelir a atitude dela. Porque todo mundo, não tem como, não adianta nem você falar que não pensa assim. Mas automaticamente o seu cérebro fala assim, nossa, quem que ela pensa que é? Ela tá se achando, quem é essa daí? Esse é o primeiro pensamento de todo mundo. Porque tem vários estudos hoje em dia, em Harvard, em Oxford, que comprovam que o nosso cérebro, ele emite uma opinião a respeito de algum assunto em apenas 3 segundos. Então, é tudo muito rápido. Por que você tem que cuidar da sua aparência, cuidar do seu perfil, cuidar da sua comunicação como um todo? Porque tudo comunica. Outra coisa que eu falo também bastante nas palestras e nos eventos é que desde quando você abre os seus olhos ao acordar pela manhã, você está comunicando alguma coisa. Porque quando nós abrimos os olhos um dia mais, nós estamos comunicando vida. É um dia novo que Deus nos deu para a gente correr atrás dos nossos sonhos. O que é correr atrás dos sonhos? É você acordar, agradecer a Deus por mais esse dia e fazer o que tem que ser feito. Não ficar inventando desculpinhas. Não ficar se vitimizando, não ficar parada dizendo que o mundo tá difícil, tá tudo muito violento, que o governo é culpado, que não. É você falar assim, a vida que eu quero exige uma nova versão minha. Por que a minha comunidade se chama Renascer? Porque renascer é necessário, faz parte da nossa jornada. Eu gosto de ilustrar minha mentoria com o jogo do Mario Bros. O Mario tá lá, em cada fase você vê ele, né, bonitinho lá, fazendo as tarefinhas. Aí, quando ele cumpre tudo, ele muda de fase. Então, o que eu quis transmitir para as mulheres? Você não está sozinha. Nós vamos renascer juntas, em comunidade. Comunidade renascer. Porque renascer é você criar uma nova versão sua. A versão que vai ser capaz de sustentar tudo o que você deseja. O meu mentor, ele me ajudou a entender que eu estava com a síndrome da Maria do Bairro. Maria del Barrio, né? Porque a novela é mexicana. Eu fui uma criança que eu cresci assistindo televisão, novela. E a Maria del Barrio, né, repetiu umas 400 mil vezes no SBT. E durante a minha infância e adolescência, todas as vezes que repetia, eu assisti. Sem eu perceber, quando eu cheguei na Espanha, eu criei a minha versão Maria do Bairro. Por quê? Para vocês contextualizarem, né? A Maria do Bairro era uma menina pobre que morava num bairro e ela recolhia produtos recicláveis, vendia e essa era a forma dela sobreviver. Até que ela conheceu o tio Lourinho e ele levou ela para morar na casa dela e
Aí a história dela, daí em diante, já é diferente da minha. Porque ela se apaixonou pelo filho dele, ele transformou ela numa dama, ela mudou as roupas, o cabelo, ela começou a banhar, né, se cuidar melhor, ficou linda. Então ela ali foi criando uma nova versão dela, e ela se apaixonou pelo filho dele, ele também se apaixonou por ela, mas tinha uma megera da ex dele que ficava ali infernizando. Tá. Onde que eu copiei a história da Maria do Bairro? Eu vim pra Espanha, eu fiquei sem dinheiro e eu criei o meu kit de papelão para eu começar a fazer as decorações. Beleza. O que eu não estava entendendo é que o kit de papelão me trouxe até aqui, mas ele não vai me levar para o próximo nível. Então eu estava presa a essa narrativa. Ai, que o meu kit de papelão. Ai, que o kit de papelão para lá, kit de papelão para cá. Então, a minha nova fase, a minha nova versão exige uma nova narrativa. Então, eu vou precisar, né? Eu digo que eu vou precisar porque eu estou em transição de carreira novamente. Então, da Reginele, decoradora, eu passei para a Reginele, organizadora de eventos. Já cresci um pouco o negócio. Só que aí chegou um ponto que a organizadora de eventos já não era comum. Eu comecei a me especializar em designer de digital, designer de festas, e eu consigo criar um tema novo, uma festa nova, um evento novo, do zero, criando tudo, fazendo a parte de design, de copywriter, de tráfego pago, né, de fazendo anúncios. Eu consigo criar toda a narrativa, eu consigo criar tudo que está envolvido. Já não estava suficiente. Por quê? Porque eu entendi que para cumprir o meu propósito, eu precisava evoluir para a mentoria. Porque eu vou ensinar tudo o que eu sei. Porque não adianta eu saber tudo isso e guardar esse segredo para mim, reter em mim todo esse conhecimento adquirido durante todos esses anos. Então eu preciso matar a minha versão Maria del Barrio. Eu preciso avançar. E para eu avançar para o próximo nível, para a próxima fase, a narrativa tem que ser outra. A Maria del Barrio já não vai mais fazer sentido. Então, quando você quer aumentar o seu teto financeiro, você precisa começar a treinar. O meu teto financeiro é de 10 mil reais. Aí eu quero aumentar esse teto financeiro. Aí eu tenho que... Qual que seria o passo? O passo seria eu imaginar como que é a versão Reginele que já faturou mais de 10 mil reais. Eu não vou colocar em um valor exorbitante, não. Vamos colocar 15 mil. Então, para eu sair da versão que fatura 10 mil reais para a versão que fatura 15 mil, o que eu tenho que ter a mais? Eu tenho que esquecer a versão Maria del Barrio. Eu tenho que começar a me comportar de uma forma diferente. Como uma pessoa que já tem uma qualidade de vida melhor, um patamar melhor. Gente, o paladar, ele não retrocede. Quando você começa a provar coisas boas, né? Quando você deixa de ir no supermercado e comprar marca branca, começa a comprar marca boa, não tem como você voltar para a marca branca novamente. É daqui para cima, não para baixo. Então, para eu conseguir romper esse teto financeiro, eu preciso pensar como a pessoa que já está aqui em cima. A pessoa que está aqui em cima, ela se comporta de um jeito diferente, ela vive de um jeito diferente, ela tem uns gostos diferentes, ela se veste diferente. Então, é treinar até eu me tornar essa pessoa. Assim o meu faturamento vai aumentar. Agora, se eu ficar com aquela mentalidade de menina pobre do bairro que pegou o material reciclável para começar o seu negócio, eu vou ficar presa ali o resto da minha vida.
Então é isso que você não está conseguindo entender. A sua voz de autoridade vai ser criada a partir do momento que você começa a se comportar diferente, a se vestir diferente, a pensar diferente. A Reginele, que não era empreendedora, ela bebia muito nos finais de semana, ela amava assistir televisão, ela amava ficar à toa no sofá, ela amava falar mal dos outros, ela só criticava quem estava faturando alto, colocava a culpa no governo, não tinha nem autorresponsabilidade. A Reginele, versão empreendedora, ela se tornou uma pessoa diferente. Ela se tornou uma pessoa que tem hábitos, que parou de beber igual uma louca, que parecia que o mundo ia acabar e ficava dando vexame nos finais de semana. Ela parou de ficar reclamando demais, parou de ficar jogando a culpa nos outros, que o governo é ruim, a situação do mundo tá difícil. Não, hoje em dia eu me autorresponsabilizo. O que eu estou fazendo de errado? Qual é a minha parte que eu devo fazer? Então eu comecei a focar em mim, a me tornar a protagonista da minha história, para que eu possa ir dando passos que me levem a esse faturamento a mais que eu quero. E é isso que você tem que fazer. Você tem que começar a visualizar a vida que você quer ter. Começar a treinar. Sabe quando você coloca o pé e Deus vai colocando no chão? É exatamente isso que você tem que fazer. Porque quando a gente entra na fase do tudo ou nada, por que muitos negócios dão certo? Porque é tudo ou nada. A pessoa foi demitida do trabalho. Ela vai lá, vou dar um exemplo do Brasil, porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Vai lá no Brás e compra ali toda a rescisão dela em roupas e começa a revender no sacolão de porta em porta. Ou vou dar um exemplo, que é o que aconteceu comigo, tá? Na época da faculdade eu vendia blusinhas. Comprava na Feira Hippie, em Goiânia, e vendia para as minhas colegas no cheque, no prazo, parcelado. E ali eu conseguia me manter, porque o meu salário era todo para pagar a mensalidade da faculdade. Beleza. Então, para eu me tornar empreendedora que eu sou hoje, que organiza eventos, que viaja, eu não comecei ontem, eu comecei lá atrás. Eu fui a criança que pegava materiais recicláveis, tal como a Maria del Barrio, e vendia. Eu fui a criança que vendia picolé na época do calor extremo. Eu fui a criança que teve uma época que eu participava do projeto social que tinha no meu bairro, e nós aprendemos a fazer tapete de retalho, e os donos do projeto vendiam e nos davam ali uma bonificação. Nós tínhamos um valor onde a gente poderia gastar na cooperativa. Então, olha só, eu já estava gerando renda na minha infância. Então, se eu cheguei até aqui, e hoje eu sou empreendedora que fecha negócios, que vende, que está oferecendo soluções para outras empreendedoras, eu fui treinando praticamente a minha vida inteira. Não nasceu de ontem para hoje. Então, treine até você se tornar. Começa a melhorar o seu... Eu falo paladar, mas não é sobre comida, tá? Quando eu tô te falando de melhore, aumente o seu paladar, refine o seu paladar, é de um modo geral. Se você viaja de ônibus, começa a viajar de avião. Se você compra marca branca no supermercado, começa a comprar suas marcas favoritas. Se arrisque a ir no restaurante mais caro da sua cidade, na cafeteria mais cara. Você merece. Chegou um ponto da minha vida que eu entendi que eu tenho tudo para escalar. Eu tenho capacidade,
porque eu estudo muito, todos os dias eu aprendo algo diferente. Eu tenho disposição, não tenho preguiça de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito, mas me faltava algo muito importante: merecimento. Eu não me sentia merecedora de faturar milhões. Enquanto eu tiver com essa mentalidade de escassez que eu adquiri lá no bairro, que eu adquiri convivendo com pessoas que só reclamavam, só jogavam a culpa no governo, só ficavam assistindo novela, assistindo televisão, se eu ficar com essa mentalidade o resto da minha vida, eu nunca vou aumentar o meu faturamento, porque a minha mentalidade vai me apequenar, vai diminuir os meus sonhos, vai diminuir a minha vontade de vencer. Porque automaticamente, quando você quer vencer, o seu cérebro começa a te dizer quem você pensa que é. Isso daqui não é pra mim. Seu cérebro começa a te lembrar coisas que você escutava lá na sua infância. Dinheiro não nasce em árvore. Você tá pensando que eu ganhei na loteria? Você tá pensando que eu sou sócio da empresa de luz? Frases de escassez que a gente cresceu ouvindo e que, se a gente continuar alimentando ela, nós não vamos avançar. Então, por que eu te faço toda essa reflexão? Porque é isso que você precisa entender. O seu próximo nível, o seu próximo passo, a sua voz de autoridade está atrás das suas crenças. Quando você vencer as suas crenças limitantes, você vai avançar. Ninguém é capaz de impedir uma mulher que está decidida a vencer, a não ser ela mesma. Então, é a sua mentalidade que vai te levar para um nível mais alto, ou não. Porque se você não trabalhar a sua mentalidade, você não vai atingir esse nível. Porque sempre o seu cérebro vai estar te lembrando a escassez. Então, o que você precisa para você conseguir vencer tudo isso? Você precisa fazer o que eu ofereço na minha mentoria Atitude Empreendedora. Precisa ter atitude, porque só coragem já não é suficiente. Uma coisa é você ter fé. Eu tenho fé que o meu negócio vai dar certo. Outra coisa é você decidir que vai dar certo, porque quando você decide, você faz o que tem que ser feito para dar certo. E outra coisa totalmente diferente é você agir, a ação. Você criar um plano estratégico com ações pequenas, onde cada dia você vai fazer uma ação diferente e todas essas pequenas ações vão te levar para o seu objetivo maior. Então é assim que você consegue vencer essas crenças limitantes. O famoso 1% que todo mundo fala por aí. Fazendo um pouquinho de cada vez, treinando até você se tornar essa pessoa, essa empresária, essa empreendedora. Então, se a sua comunicação não transmite coragem, força, fé, ação, atitude empreendedora, os seus clientes não vão confiar em você. Algumas pessoas, vamos imaginar aí que tá tendo uma entrevista de emprego para uma vaga e tem várias pessoas nessa sala. Vamos colocar aí 10 pessoas. Aí tem uma que tá muito bem vestida, a postura é reta, perfumada. E aí todo mundo tá ali, nossa, preocupado, o que será que eles vão perguntar? Será que vai ter alguma dinâmica? Todo mundo ali ansioso, preocupado. E ela tranquila, com aquele ar sereno, dizendo, não, tá tudo certo. Eu sei que a vaga é pra mim. Por quê? Qual que é a diferença dessa pessoa pros demais? Ela tem merecimento alto.
porque ela sabe que ela tem capacidade, ela tem disposição e ela tem merecimento. Então, quando a pessoa sente que ela merece algo, ela se comporta diferente. Então, ela se destaca no meio dos demais. E o que acontece? Automaticamente os demais passam a odiar essa pessoa. Sempre quando você está bem posicionada, você vai escutar a frase: quem ela pensa que é para fazer tal coisa? Se você está ouvindo isso, parabéns, você está no caminho certo. Agora, se as pessoas não estão falando mal de você, te criticando, você está morna. E é bíblico, tá? A Bíblia diz que não podemos ser mornas. É melhor a gente ser fria do que ser morna. Ou você é fria, tá ali acomodada na sua vidinha e é aquilo pro resto da vida. Ou você é caliente, como dizem aqui na Espanha. Você é uma pessoa que tem postura, que tem um merecimento alto, que sabe se posicionar, sabe falar, tem autorresponsabilidade, não culpa os demais pelos seus problemas, as suas decisões erradas. Então é assim que você vai vencer. É assim que você vai se destacar. E quando você se destacar, esteja preparada. Vão te criticar. Vão te questionar quem você pensa que é. Sempre quando você começa algo novo e você começa pequena, com a voz embargada, aí você vai melhorando aos poucos. No começo, ninguém acredita que vai dar certo. Vou dar um exemplo muito prático que acontece hoje em dia. Quando alguém decide ser blogueira, influencer. Aí ela começa ali mostrando a rotina dela, com aquela vozinha infantilizada, coisinhas simples, uma necessaire com produtos de mais simples. Aí todo mundo fica assim: nossa, você viu a fulana? Agora ela tá se achando blogueira. Se você já está nessa fase, parabéns, tá? Você já passou do primeiro teste. Aí você continua, começa a fechar parcerias, começa a melhorar um pouco a sua estrutura. Aí fica todo mundo assim: nossa, parece que tá dando certo. Começa a duvidar. Principalmente as pessoas que te conhecem. Aí elas vão querer fazer você parar com essa frase: tá se achando blogueirinha, hein? Nossa, você tá se achando blogueira. E fica o tempo inteiro ali batendo nessa tecla. Aí o seu cérebro já fica te questionando: você tá se achando blogueira? Quem você pensa que é? Aí você vai aumentando o número de seguidores, vai aumentando as suas parcerias, começa a fazer viagens, começa a fazer coisas que você não fazia, começa a fechar contratos altos, começa a dar entrevista, a ser convidada para programas, para eventos. Aí as coisas começam a darem certo. Aí essas mesmas pessoas que te criticaram lá atrás, elas vão te escrever dizendo assim: eu sempre confiei em você. Fulano, eu sempre soube que você ia conseguir tudo isso. Eu tenho uma empresa, você poderia divulgar ela para mim? Aí aqui tem duas formas de você atuar. Tem a influencer, blogueira, que trabalhou a mentalidade e que ela vai se posicionar e falar: sim, eu consigo divulgar a sua empresa, o pacote de divulgação é tanto. E tem a outra que não trabalhou a mentalidade, que vai dizer assim: tá, eu divulgo sim, de graça. Por quê? Porque nem ela se sente merecedora de cobrar pelo trabalho que ela já está fazendo muito bem. Apesar dela já ter sido convidada para eventos, apesar dela já ter conseguido seguidores, apesar dela já ter fechado contratos, apesar dela já ter resultados. Aí a pessoa que está pedindo para ela divulgar já sabe, já consegue enxergar os resultados, mas ela própria não consegue. Então, por isso, ela não consegue cobrar, porque é uma pessoa conhecida dela.
Então, a minha mentoria, o grande pilar dela é a mentalidade, depois a comunicação e o posicionamento. Porque se você não trabalhar a sua mentalidade, você vai ter resultados, mas você vai ficar presa na mentalidade de escassez. Você vai continuar pequena, se diminuindo. Você não vai se dar o devido valor. Você entende que são coisas que não dá para separar, elas têm que acompanhar, elas têm que caminhar juntas. O desenvolvimento, ele tem que ser contínuo, mas ele tem que ser nesses 3 pilares. Então, quando a pessoa contrata a minha mentoria, ou individual ou em grupo, automaticamente ela já faz parte da comunidade Renascer. Em algum momento, ela vai ter um encontro com as outras mentoradas. E ali na comunidade Renascer, ela vai entender que a qualquer momento, ela pode matar essa versão escassa, pequena, e criar uma nova versão. E começar a treinar até conseguir conquistar essa nova versão. Porque renascer faz parte da nossa jornada. Nós precisamos naturalizar isso. Nossa, fulana, você tá mudada. Quem te viu, quem te vê. Sim, eu mudei. Hoje em dia eu me valorizo. Hoje em dia eu sei do que eu sou capaz. Hoje em dia eu não sou uma cachaceira que fica no final de semana enchendo a cara no boteco, perdendo o controle da situação. Hoje em dia eu não tenho mais aquela mentalidade escassa. Hoje em dia eu tenho autorresponsabilidade. Eu sei quais foram os meus erros que eu cometi para chegar até aqui. Eu sei quais os erros eu não quero mais cometer. É assim que você vai criar a sua voz de autoridade. Então, a pessoa que está ainda com a mentalidade pequena, a fala dela vai ser insegura, cheia de medo, cheia de dúvidas. Então, quando ela for oferecer o produto, ninguém vai querer comprar. Porque tá todo mundo enxergando tudo isso. Agora, quando a pessoa trabalha a mentalidade, ela vai conseguir conquistar a atenção de maneira natural. Porque enquanto uns falam em vários minutos e não gera nenhum impacto, outros, tudo gera autoridade. A roupa, o penteado, os acessórios. Antes de abrir a boca, a imagem já está passando essa autoridade. Então existe um grande equívoco quando a gente fala de autoridade. Muita gente acredita que autoridade significa ser um ser superior. E não é isso. Tem gente que acredita que a autoridade é falar difícil, é falar termos técnicos. Tem muitos por aí, na internet, tem vários, confundindo autoridade com arrogância. A autoridade verdadeira não tem nada a ver com nada disso. A autoridade, ela é a capacidade de você transmitir segurança. Quando a sua mensagem passa credibilidade. É quando as pessoas percebem que você domina aquilo que você está falando. Não porque você grita. Aqui eu vou dar o exemplo da Miranda Presley, do filme O Diabo Veste Prada. Ela nunca gritou. Com um olhar, ela já dava as respostas. Com gestos elegantes, ela já transmitia a mensagem que ela queria passar. Não porque você impõe. Se você tiver que impor o que você quer transmitir, você não está no caminho certo. Não porque você transmite, como se diz, baseado em algo que você está forçando, mas de maneira natural. Você passa a transmitir convicção. Você passa a ser uma pessoa que, mesmo falando baixo,
você ainda tem uma enorme influência. Outra pode falar alto, uma pessoa pode falar alto e não convencer ninguém. A diferença está na que fala baixo, na que sabe se comportar, mas tem presença. E é a voz que faz a diferença. Aqui, quando eu falo de voz, não estou falando de falar mais alto, de se impor, não. Eu estou falando dessa voz, todo o entorno que você cria, que passa a ser uma ferramenta poderosa, que te ajuda a construir presença. Sabe por quê? Porque o primeiro julgamento acontece antes do conteúdo. Quantas vezes você ouviu alguém falar durante poucos segundos e imediatamente criou uma impressão? Gente, os estudos científicos estão aí para comprovar. Isso acontece o tempo todo. O tempo que era de 7 segundos para gerar um pensamento sobre algo, hoje em dia já passou para 3. Nosso cérebro, de tanto ficar ali, ó, nas redes sociais, passando, né, vídeos, passando. Aí a gente, quando vê algo diferente, algo impactante, a gente já para, aquilo chama a atenção. Em 3 segundos você cria a sua percepção e você decide se vai continuar ali ou não. Então, o que nós precisamos avaliar? Né? Porque o nosso cérebro, ele avalia sinais como o tom de voz, o ritmo, a energia, a segurança, a entonação. Por isso, muitas vezes, 2 pessoas dizem exatamente a mesma coisa, uma convence, a outra não. Já viu quando tem até nas entrevistas mesmo, que o entrevistador fala assim, como que você venderia tal produto? Aí a pessoa já cria toda uma narrativa sobre o produto. Por quê? Porque ela pesquisou antes. Aí ela fala os pontos fortes, os pontos que se destacam do produto e consegue convencer. A outra que tá ali mais perdida do que segue em tiroteio, como diz a frase popular, não vai ter a mesma percepção. Então, é o que eu estou dizendo. Além de capacidade e disposição, tem que ter merecimento, tem que saber do que você é capaz de entregar. E quando você sabe do que é capaz de entregar, para muitos a sua postura vai ser de arrogante, mas não, é autoconfiança. A entrega é diferente. Então, quais são os pilares da voz persuasiva? Os pilares da voz persuasiva são velocidade, pausas, entonação, clareza, energia. Não adianta eu querer passar uma mensagem se eu não mudo o tom de voz, se eu não passo energia, segurança, se eu não tenho entonação. Se você quer emocionar alguém e fala com a voz, nossa, sabe, com o tom errado, você não vai conseguir. Então, tudo isso é um conjunto que você precisa trabalhar para que você consiga despertar a mensagem que você quer passar para a pessoa. Muitas vezes, algumas pessoas dizem a mesma coisa, uma convence, a outra não. A mensagem é igual, mas como se diz, a entrega se torna diferente. Quando você fala rápido demais, o que você transmite? Ansiedade. Quando você fala lento demais, você transmite insegurança ou desinteresse. Eu fui uma vez num congresso de pais e mães e a especialista, ela falava olhando para a tela estava cheia de texto e ela estava lendo. Gente, foi tão cansativo. Parecia que ela não sabia o que estava falando. O problema é que todo mundo percebe. Então, todo mundo ficou com sono ali, desanimado, o ritmo abaixou.
porque a palestrante que tinha vindo antes tinha agitado todo mundo e feito dinâmica e vamos levantar para receber todo o conhecimento de hoje. Aí ela veio e derrubou lá embaixo. Então nós precisamos controlar o ritmo da nossa voz. Nós precisamos fazer as pausas necessárias. Tem muita gente que tem medo de silêncio. Tem um vídeo do Michael Jackson que ficou em alta agora depois do filme dele, que ele chegou no Super Bowl, né, um dos eventos esportistas mais famosos do mundo, e ele ficou 2 minutos parado, sem fazer nada, na mesma posição. Aí ficou todo mundo desesperado, porque o diretor não sabia disso, não estava combinado. Mas ele foi com essa estratégia porque ele sabia que era uma forma de chamar atenção. O que acontecia na época? O Super Bowl fazia os shows no intervalo e geralmente ia bandinhas de bairro, de cidades. Aí eles começaram a levar grandes astros até que chegou o Michael Jackson. Aí ele falou assim, se eu chegar lá cantando, vai ser um show a mais. Mas se eu tiver uma pausa estratégica, as pessoas não vão mudar de canal, elas vão ficar até o final, para esperar para ver qual será a próxima coisa que eu vou fazer. Aí quando o diretor viu ele parado ali, ele não se movia, o tempo estava passando, o diretor ficou desesperado. Mas quando eles viram que a audiência se manteve e que depois do show, nossa, chega arrepio. Depois o show foi um sucesso, dali nasceu o Super Bowl de hoje, que já teve Bad Bunny, Beyoncé, já teve vários cantores famosos. Então, aquela pausa estratégica do Michael Jackson ajudou o Super Bowl a faturar milhões, tanto é que fatura até hoje. Tanto é que hoje em dia os maiores artistas fazem o show do intervalo. Então, não seja a pessoa que tem medo do silêncio, que fica tentando preencher cada segundo com palavras. Se você for dar uma palestra, se você for gravar um vídeo, faça pausas necessárias, poderosas, estratégicas. A pausa que gera expectativa, que dá força para a sua mensagem. A pausa que permite que a sua audiência absorva o que você acabou de ouvir. Pessoas influentes, elas dominam o silêncio. Outra coisa importante é a entonação. Uma mensagem importante dita sem emoção, ela perde completamente a força. É a entonação que vai criar vida, que vai demonstrar convicção, que vai despertar o interesse, que vai conduzir as emoções. Sem entonação, até uma excelente ideia pode parecer sem importância. A clareza é muito importante na comunicação. Não é sobre impressionar, é sobre ser compreendida. Quanto mais clara a sua mensagem, maior a sua influência. Porque a confusão vai afastar você do seu público. A clareza vai conectar você com o seu público. E por último, nós temos a energia. A energia não significa falar alto, pular e aquela empolgação. Não. Significa transmitir presença. Existem pessoas que entram numa sala e imediatamente muda a atmosfera. Muda a energia do ambiente. Não porque elas são mais inteligentes, mas porque elas estão carregadas de energia. E essa energia, ela é percebida em tudo, inclusive na voz. Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, ele já nos ensinava isso.
Mesmo antes da internet, mesmo antes dos podcasts, das redes sociais, o Aristóteles ele já estudava o fundamento, né, da persuasão. Ele identificou 3 pilares fundamentais. Ethos, que significa credibilidade. As pessoas precisam acreditar em você. Pathos, que é a conexão emocional. As pessoas, elas precisam sentir algo. E logos, que é lógica. As pessoas precisam entender a mensagem. Porque quando esses 3 elementos trabalham juntos, a comunicação ela se torna muito mais poderosa. Agora eu quero que você observe algo importante. Nenhuma dessas 3 palavras são apenas palavras. Todas dependem também da forma de como a mensagem é transmitida. A comunicação a nível internacional, só para você ter uma ideia, ela acontece quando nós observamos líderes globais. E aí, quando a gente faz essa observação, a gente percebe um padrão. Todos eles treinam. Eles treinam discursos, eles treinam entrevistas, eles treinam apresentações, eles treinam posicionamento, eles treinam voz. Nenhum grande líder internacional deixa a sua comunicação ao acaso. Sabe por que isso acontece? Porque eles já têm a clareza de que a voz influencia as negociações. Então, quando um grande líder contrata um especialista que cuida da parte da comunicação, um artista, né? É porque ele sabe que a voz influencia equipes, investigadores, influencia os clientes. Porque se a maioria dos líderes do mundo continuar treinando comunicação, talvez a pergunta não seja: eu preciso treinar a minha voz? A pergunta correta seria: quando estou deixando de quanto, né? Eu estou deixando de conquistar por não treiná-la. Então, você se deixa tão pequena que você não é capaz nem de treinar o seu próximo nível. Você não é capaz de se imaginar palestrando, dando entrevista. Aí quando aparece a oportunidade, você recusa. Porque você se sente pequeno demais para isso. E sabe quando a oportunidade chega e você tem que estar preparada, porque ela não bate na porta 2 vezes? É sobre isso. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Faça essa reflexão sincera. Quando você fala do seu negócio, a sua voz transmite confiança ou dúvida? Você fala com convicção sobre aquilo que você vende? Ou parece que você está pedindo desculpa por oferecer uma solução? Você acredita verdadeiramente no valor que você entrega? Porque a sua voz, ela sempre revela aquilo que você acredita. É o que eu estou falando o programa inteiro. Muitas vezes não é o mercado que não confia em você. É você mesma que está se sabotando. Você ainda não aprendeu a confiar completamente em você mesma. Então, consequentemente, os clientes não vão aprender, não vão confiar, não vão conectar. Então, eu quero encerrar o programa de hoje com uma verdade muito simples. Sua voz carrega muito mais do que palavras. Ela carrega emoções, ela carrega crenças, ela carrega confiança, autoridade. As pessoas, elas vão esquecer frases, vão esquecer números, vão esquecer detalhes.
mas dificilmente elas vão esquecer como você fez elas se sentirem. É por isso que você precisa cuidar da sua voz. É por isso que você precisa desenvolver a sua comunicação. Então, aprenda a transmitir segurança. Porque a sua voz, ela é muito mais do que um instrumento. A sua voz é a embalagem da sua linguagem, da sua mensagem. E quando a embalagem transmite confiança, a mensagem ela ganha força, é algo natural. Eu sou a Reginele Sampaio e eu quero te agradecer por estar aqui comigo nesse programa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pode me chamar de Regi. Eu estou em todas as redes sociais. Eu espero que esse episódio da nossa série sobre comunicação tenha feito diferença para você. Deixe nos comentários a sua conclusão, o sentimento que você teve, onde você precisa melhorar. Deixe a sua mensagem, o seu comentário. Vou ficar muito feliz de saber o que esse programa te ajudou. E se você achar que alguém precisa ouvir, compartilha. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.